verso de número 1. Desde sexta-feira estou um pouco rouco, uma tosse que está me incomodando. Então espero que consiga chegar com voz até o final do dia de hoje, manhã de luz. Então, pelo menos não vai ficar tão fanho como de costume, mas Deus ajude. João capítulo 17, no verso de número 1. A gente vai ler até o verso 26. Essa é a oração final de Jesus e a gente vai encerrar hoje a nossa série. Vamos entrar num mês muito especial para nós. A gente vai falar um pouco mais à frente. Se achou, diga amém. João capítulo 17, verso 1 diz assim: depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a Ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Verso 6. Eu revelei Teu nome àqueles que do mundo me destes. Eles eram Teus, Tu deste a mim, e eles têm obedecido a Tua palavra. Agora eles sabem que tudo que me deste vem de Ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de Ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aquele que me deste, pois são Teus. Tudo que tenho é Teu, e tudo que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para Ti. Pai Santo, protege-os em Teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Verso 12. Enquanto estavam com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para Ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a Tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como Tu estás em mim e eu em Ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e Tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que Tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não Te conheça, eu Te conheço e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o Teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Vamos orar? Senhor, nós oramos a Ti, pedindo a Tua graça, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, para que a Tua palavra fosse guarida no nosso coração, possamos ouvir a Tua palavra, para sermos cuidados, edificados, exortados. Perdoa, Pai, os nossos pecados, guarda-nos, ó Pai, nas nossas falhas, que esse seja um momento, ó Pai, de exposição da Tua palavra, que a nossa vida esteja também exposta diante da Tua palavra, Pai. Fala o nosso coração nessa manhã, esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, para algumas vezes, para mais do que o normal, para beber água. Eu não sei se já te falei que eu tenho um problema, mas quando eu estou com muita sede, a boca seca, pregando, eu começo a falar tudo errado. As concordâncias erradas, falo KS, falo problema, falo tudo assim. Então, beber
beber água é uma necessidade normal para mim, né? Com essa voz desse jeito, fica mais difícil ainda. Veja, nós estamos aqui num texto muito especial, né? A oração final de Jesus, e é o texto, sem dúvida, onde a gente encerra as últimas palavras de Jesus. A gente viu nessa série como o nosso coração foi tocado por essas palavras, e não sei se você percebeu, nós não vimos aqui palavras tristes de despedida, né? Ao contrário, nessas últimas palavras de Jesus que nós lemos do capítulo 13 até aqui ao capítulo 17, a gente viu palavras de ânimo. Nós fomos tocados com palavras de ânimo, certeza, de confiança, ânimo, né, pelo Consolador que está conosco, certeza pela nossa salvação baseada somente em Cristo, e também confiança no trabalho do Pai nas nossas vidas. E nessas últimas palavras de Jesus nós fomos muito desafiados aqui, desafiados a amar ainda mais e ao mesmo tempo confiar mais no amor de Jesus por nós. Fomos desafiados a amar mais o próximo, a amar mais o outro, fomos desafiados a confiar um pouco mais naquilo que Jesus está fazendo, e vimos que nós não estamos aqui sozinhos nessa briga, nós não estamos sozinhos nessa vida, né? Vimos que Jesus se ofereceu como sacrifício por nós, e era isso que significava a sua morte. Ele estava se colocando em nosso lugar, nós não estamos sozinhos. No último domingo, né, a gente viu aqui sobre a videira e vimos como é maravilhoso estar, como é maravilhoso permanecer em Cristo, e isso é sinônimo do cuidado do Pai. Se permanecemos em Cristo como ramos, naquela videira, o Pai, que é o agricultor, está cuidando das nossas vidas. E vimos também que estar em Cristo é obedecê-lo, nada mais do que isso. Quando nós obedecemos, nós permanecemos em Jesus, nós temos confiança de que o Pai está cuidando das nossas histórias, cuidando da nossa história de vida. E finalizamos hoje essa série de mais ou menos 2 meses, né? Foram 8 encontros que a gente teve, com essa oração final de Jesus, uma oração sem dúvida nenhuma emblemática, né? Essa oração aqui é como se fosse aquela oração que, não comparando as orações, evidentemente, só te posicionando no tempo, era como se fosse uma oração daquela após o sermão que a gente faz. A gente termina um sermão, termina de pregar e faz uma oração que não é só simplesmente que a gente está orando por alguém, a gente está fazendo uma oração que quer que todos ouçam. Tá vendo? Ouçam. Eu falei, outra vez eu troco o meu idioma muito bilíngue, falei japonês agora, ouçam. Então, e é uma oração que Jesus quer que todos ouçam, né? Que todos sejam comprometidos, todos sejam desafiados nessa oração. Depois dessa oração aqui, Jesus é preso e é o final que todos nós já conhecemos. Mas vejam, alguns teólogos consideram que essa oração é uma oração de consagração, que nessa oração Jesus se consagra, e nessa oração Jesus é ao mesmo tempo o sacrifício e também ao mesmo tempo ele é o sacerdote. Nessa oração Jesus é tanto a vítima quanto aquele que está operando a salvação. Perceba isso. E também nessa oração, ela é também de consagração, porque Jesus está fazendo essa oração, não tenha dúvida disso, em favor daqueles por quem o sacrifício é oferecido. Jesus está orando pelos seus discípulos, Jesus está orando por nós, em favor daqueles a quem o sacrifício que ele vai fazer será oferecido. Há muitos ensinamentos nessa oração, mas baseando na nossa série, que a gente busca ser uma série de não somente de devoção, mas também de contemplação, de perceber o que Deus está fazendo ao longo da história, eu separei 4 áreas que essa oração de Jesus se baseia. 4 áreas que Jesus intercede por nós no meio dessa oração, e elas carecem de toda a nossa atenção. Perceba que esse é o momento que Jesus está falando com o seu Pai. Essa é uma oração muito especial. E o princípio que norteia toda essa oração é o amor, tanto do Filho quanto do Pai, eles tiveram por nós. A primeira área que eu separei, que está do versículo 1 ao 5, uma área que Jesus intercede por nós, e merece muito a nossa atenção. Jesus, do versículo 1 ao 5, ele fala sobre salvação. Olha o verso primeiro comigo, acompanhe comigo, por favor. Depois de dizer
dizer isso, ou seja, o sermão que ele acaba de proferir, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna em todos que lhe deste. Essa é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Veja, a primeira área que Jesus se dedica é falar sobre salvação. Jesus está partindo. Jesus está falando sobre algo que precisa ficar fixado nas nossas mentes. Uma oração que Jesus faz após o sermão, uma oração que todos podem ouvir, não uma oração escondida. Jesus não está orando separadamente no Getsemane, Jesus não está orando no seu quarto. Jesus está anunciando a todos que a salvação é chegada. Jesus está dizendo: Pai, chegou a hora. E o que a gente precisa entender, e provavelmente Jesus gostaria de deixar isso claro para os seus discípulos, que poderiam estar pensando que agora tudo está fugindo do controle. Para os discípulos, essa é uma hora que as coisas estão dando erradas. Jesus está indo para a morte. Tudo que ele falou sobre vida está sendo jogado por água abaixo. Mas Jesus quer deixar bem claro que não há nenhum acidente na cruz. Não há nenhum acidente com a sua morte. Depois da morte de Cristo, não há um plano B que Deus tem que tomar uma decisão para que alguma coisa seja mudada. Veja, do nascimento de Jesus até a cruz, tudo fazia parte de uma agenda traçada desde a eternidade. Portanto, a morte de Cristo, o sofrimento na cruz, era um plano traçado de Deus. Por quantas vezes a gente vê Jesus falando com seus discípulos, dizendo: olha, a hora ainda não é chegada. Olha, essa não é a hora que o Filho deverá ser revelado. No entanto, aqui Jesus diz: Pai, chegou a hora. Chegou a hora que a cruz será um instrumento de salvação. Chegou a hora que a minha morte vai ser um instrumento da glória do Pai, através de mim. Através do Filho de Deus, meus irmãos, o Pai é glorificado. E precisamos aqui ressaltar que, no verso 2, Jesus está dizendo que Ele tem autoridade. Jesus ressalta a sua autoridade e o poder para conceder a vida eterna. Veja o verso 2. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Veja, para conceder a vida eterna a todos que o Pai o deu. Parece óbvio algumas coisas que nós falamos, mas elas precisam ser repetidas. De que Jesus é o único caminho para a salvação, e Jesus concederá vida eterna a todos que o Pai lhe deu. Essa é uma verdade bíblica. Daqueles que o Pai lhe deu, a Bíblia está dizendo, Jesus está nos dizendo que daqueles que o Pai lhe deu, nenhum se perderá, Deus guardará com ele. Veja, Jesus está na sua última oração, e aqueles discípulos atônitos, preocupados. Legal, uma coisa involuntária. Eu não sei o que acontece, eu já falei atônitos. Bravo, coisa feia. Os discípulos estavam ali atônitos, preocupados, tristes, sem saber o que poderia acontecer no futuro deles. E Jesus está lhe passando confiança sobre a salvação. Nenhum daqueles que o Pai me deu se perderá. Você pode crer nisso. Você pode glorificar a Deus por isso. De que a nossa salvação, independente dos acontecimentos externos, ela não se perderá no caminho. O que Jesus está passando para os seus discípulos é de que nós estamos seguros diante de Deus. Veja, parece engraçado. Às vezes, quando você vai fazer uma viagem, você vai ficar 5 ou 6 dias longe da sua família, e você diz para eles: olha, vai ficar tudo bem, olha, eu passei no mercado, a geladeira está cheia, olha, o carro está abastecido, olha, não, está tudo certo, se qualquer coisa você me liga. Não é assim?
Não é assim que, por exemplo, um pai de família, um chefe de família, o pai ou a mãe, né, independente do gênero, olha, tem isso para você fazer, você fala para o filho, olha, tem comida assim, tem essa, arroz está mesmo tem filho que não nem assim faz comida, né? Mas enfim, tem comida no freezer, tem isso para você comer, tem aquilo ali, você vai ficar bem com a minha ausência. Eu vou sair, mas olha, está tudo preparado, é isso que Jesus está fazendo. Eu não vou estar aqui fisicamente com vocês, mas todos aqueles que o Pai me deu, ninguém se perderá. Fique tranquilo. Por mais que eu não esteja aqui, por mais que vocês não me vejam aqui, aqueles que o Pai deu, nenhum se perderá. É bom não falar mais errado, né? Agora não fala mais errado. Cuidado. O que Jesus quer dizer é: vocês estarão seguros. Olhe, a vida eterna está em Jesus Cristo. Somente Jesus pode nos reconciliar com Deus. E o verso 3 nos diz que vida eterna é essa que nos é prometida. Olha o verso 3. Essa é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Perceba Jesus passando a segurança da salvação para os seus discípulos. A vida eterna que nos está prometida é essa: conhecer o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, aquele que foi enviado. Jesus está confirmando para os seus discípulos que a salvação que foi anunciada, ela não será perdida. Você consegue compreender a grandeza do que Jesus está falando? Pense por um momento, aqueles discípulos vendo Jesus falar que a sua morte era chegada, que o seu tempo é chegado. E no coração deles estavam pensando, por exemplo, dentre muitas coisas, mas e todo aquele papo de salvação? E todo esse papo de quem for ao Senhor nunca mais terá sede e vai ter a vida eterna? O Senhor está falando que o Senhor vai partir. Nós não estamos esperando um líder que vai partir. E todas as outras coisas que precisam ser refeitas, Jesus está dizendo: a salvação está segura. A salvação anunciada está confirmada. Então, depois de tratar dessa segurança da nossa salvação, Jesus segue para o segundo tema que ele deseja tratar nessa oração, que é o tema da segurança. Veja o verso 6. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus. Tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Olha o verso 9. Eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que tenho é teu e tudo que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi, eu os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Verso 13. Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Jesus está dizendo: eu estou falando isso enquanto estou aqui, para que eles creiam nas minhas palavras. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Perceba, em primeiro lugar, Jesus declara aos seus discípulos, e declara diante de nós, que a nossa salvação está fundamentada na eleição do Pai. Jesus declara que a nossa salvação está guardada junto dele. E agora Jesus trata dessa segurança. Várias vezes Jesus menciona que os seus discípulos foram dados pelo Pai. Isso é uma grande verdade. Ou seja, não fomos nós que encontramos Deus, foi Ele que nos encontrou, foi Ele que nos salvou. Não fomos nós que o escolhemos, foi Deus que nos escolheu.
Inicialmente, não fomos nós que amamos a Deus, foi Ele que nos amou primeiro. Por isso que a segurança da nossa salvação não está fundamentada no nosso caráter. A segurança da nossa salvação não está fundamentada na nossa busca pessoal, na nossa performance cristã. A segurança da nossa salvação está fundamentada no caráter de Deus e na obra perfeita de Jesus Cristo. É por isso que os cristãos podem ter certeza da sua salvação. Um cristão que está em dúvida sobre a sua salvação, ele está em dúvida porque ele está olhando para a sua vida própria. Ele está em dúvida porque ele está se apoiando na sua performance, na sua desenvoltura espiritual. Jesus está dizendo para os seus discípulos: há segurança na salvação de Deus para vocês, porque ela está baseada no caráter imutável de Deus e na obra perfeita de Jesus Cristo. Não somos nós que estamos guardando a nossa salvação, cuidando dela, para que no último dia a gente possa apresentar ao Senhor e dizer: olha, está vendo? Eu mereço ser salvo. Olha como foi a minha vida. É Ele quem nos guarda, é Ele quem nos livra, é Ele quem nos salva, é Ele quem nos conduz, é Ele quem nos leva para a eternidade, para o céu. Amém, querido? Por mais que isso pareça simplório, repetido, são verdades que precisam ser anunciadas. Jesus está anunciando isso nas suas últimas palavras, na sua última oração. Jesus está deixando claro para os seus discípulos que esses, aqueles que o Pai lhes dá, eu e você, os eleitos de Deus, esses que o Pai lhes dá, de maneira nenhuma ficarão desamparados, de maneira nenhuma serão lançados fora. Portanto, acabamos de passar pela Páscoa. Eu quero mais uma vez convidar você a descansar na segurança da salvação que está em Cristo Jesus. É a obra dele. É a obra de Deus revelada em Cristo Jesus, do início ao fim. Graças a Deus, a nossa salvação não conta com a nossa participação. Você não tenha dúvida que eu e você teremos estragado tudo. Teremos desmontado todo o plano da salvação, com certeza. E aqui nesse trecho, nós também vemos a oração de Jesus, onde ele não apenas intercede por si, mas também intercede por seus discípulos. Nesse trecho da segurança, nesse segundo bloco que nós estamos lendo, Jesus nos dá segurança porque Ele pede ao Pai que não sejamos tirados do mundo, mas que sejamos guardados do mundo. E do mundo, esse mundo, não é desse campo missionário que nós temos à nossa volta ao sairmos da igreja. Esse mundo tratado aqui é um sistema que se opõe a Deus. É o sistema que está contra as doutrinas de Deus, é o sistema que está contra os princípios do Evangelho. E por muito tempo se entendeu que o cristão não deveria se misturar com outras pessoas, não poderia sequer ligar a televisão ou ir à praia, ou usar alguns tipos de roupas. Jesus está falando do sistema que se opõe a Deus, não do mundo aí como campo missionário que eu e você somos enviados dia após dia. Jesus ora, pede ao Pai para que nós não sejamos tragados por esse mundo. Esse é o pedido de Jesus. Essa é a oração do Filho ao Pai. Então, meus irmãos, eu e você podemos ter segurança de que nós não seremos tragados por esse mundo, nós não seremos tragados por esse sistema que se opõe a Deus. A própria Bíblia vai dizer nas cartas de João que aquele que é de Deus, o maligno não o toca. Por mais que o mundo possa
está terminando nas obras do maligno, mas aquele que é de Deus, o maligno não toca. Veja, Jesus ora para que os discípulos sejam guardados do maligno. Portanto, Jesus está partindo do mundo e os seus discípulos poderiam se encontrar inseguros. E agora? Sem o Senhor por aqui por perto, como que nós vamos ficar? Jesus faz a sua oração ao Pai para que eles ficassem seguros, para que Deus os guardasse. Nós já vimos essas últimas palavras de Jesus, se não me engano foi o capítulo 14, Jesus falando que ele partiria, mas nós não ficaremos sozinhos, nós poderíamos contar com um Consolador, e agora temos a intercessão de Cristo, tanto a segurança da salvação em Deus Pai, quanto a intercessão de Cristo pela nossa segurança cristã. Guarde-os, ó Pai, do mundo, que eles não sejam tragados pelo maligno. É isso que Jesus faz nessa sua última oração. Jesus fala do legado da sua salvação, do legado da segurança, e essas são duas realidades que precisam ser concretas no nosso coração. Tanto a segurança da nossa salvação e a segurança na eternidade dos filhos de Deus. No entanto, irmãos, o que muitas vezes nós pecamos é apenas em concordar com algumas verdades e isso não importar em nenhum resultado na nossa vida. Um grande pecado que nós temos é concordar com coisas certas, mas agirmos como se não concordássemos com elas. Portanto, essas duas verdades que Jesus fala na sua oração, elas nos conduzem, devem nos conduzir a um resultado. E é o resultado pelo qual Jesus fala nos próximos versículos, nos dois últimos blocos dessa oração. Não adianta concordarmos com o número de verdade, não adianta a gente concordar com algumas teorias que a Bíblia diz, não adianta a gente concordar com alguns princípios bíblicos se eles não nortearem a nossa existência. Então Jesus fala, no verso 15 ao verso 20, a terceira área, o terceiro bloco, o terceiro assunto dessa oração, que é o assunto da santidade. Olha o verso 15. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Jesus nos incluiu nessa oração agora. Eu não quero que apenas eles se santifiquem, mas aqueles que vão crer em mim, por meio da mensagem deles. Veja, não teria sentido a salvação e a segurança da salvação se não tivermos prazer em uma vida santa. Sentido nenhum. Que adianta sabermos da salvação concreta, realizada em Cristo Jesus, e sabermos que isso está seguro diante do Pai, nós não temos prazer numa vida santa em resposta a esse sacrifício? Veja, uma vida santa, ela não está buscando os resultados que nós já conquistamos. Veja que Jesus não falou sobre vida santa dizendo que isso nos levaria à salvação. Jesus falou sobre salvação dizendo que a nossa salvação garantida no Pai nos levaria à santidade. A nossa entrada no céu, ela é inteiramente pela graça, não se dá pelas nossas obras. No entanto, pense,
que o céu não terá deleite nenhum para nós sem um caráter santo nas nossas vidas. Será um lugar que você não terá prazer de estar. Somente o sangue de Cristo, somente o sangue de Cristo que nos capacita a entrar no céu, a entrar na eternidade, a termos a salvação da morte sobre as nossas vidas. Mas é somente a santidade que nos capacita a regozijarmos nele. Assim como lá no Antigo Testamento, o sangue de um animal era colocado sobre a porta de uma casa, e esse seria um sinal para que o espírito de morte passasse por essas casas e não entrasse ali e não matasse ninguém. A Páscoa para nós continua sendo esse significado. A morte passou de nós, porque o sangue de Cristo está sobre a nossa vida. Nós viveremos eternamente seguros do seu sangue. Mas somente um caráter santo, somente uma vida que busca essa santidade vai capacitar você a ter alegria nessa salvação. Por conta da salvação e da segurança da nossa salvação, Jesus não nos liberou para abrirmos mão da nossa responsabilidade. Jesus não nos liberou para abrirmos mão do nosso compromisso com a nossa santificação pessoal. Nenhum de nós aqui está liberado desse compromisso. Seja ele obreiro, pastor, evangelista, o que quer que seja. Ninguém está liberado desse compromisso pessoal. O que Jesus está dizendo é óbvio. Se estamos na verdade, se estamos na verdade da sua salvação, se estamos seguros da sua palavra, Ele então nos santificará. A obra da santificação é uma obra que Deus realiza em nós. Deus que santifica o seu povo através da sua palavra. A sua palavra é a verdade, é o que Jesus está dizendo. De alguma maneira, participamos desse processo com as nossas responsabilidades. O que não significa que, se fizermos tudo corretamente apenas, é o bastante. A questão no Evangelho não é simplesmente o quanto eu e você fazemos, mas a motivação pela qual nós fazemos algumas coisas. Não adianta se buscamos um compromisso com a palavra de Deus, um compromisso com a santidade, para alcançarmos alguma bênção de Deus, buscarmos um compromisso moral apenas, para que então Deus olhe para nós, a gente chame a atenção dele. Isso é inviável. A nossa motivação precisa ser uma resposta àquilo que Deus já fez por nós. Jesus está na sua última oração, Jesus está dizendo: vocês têm a salvação, nenhum daqueles que o Pai me deu se perderá. A salvação está segura, porque ela está baseada no caráter de Deus, na obra imutável de Cristo Jesus. No entanto, se de fato isso é uma realidade, uma verdade para vocês, isso conduzirá vocês à santificação. Jesus diz que a palavra de Deus nos santificará. O que Jesus está dizendo é que, se nós basearmos a nossa vida, construirmos a nossa vida na palavra de Deus, nós seremos então santificados. Não há como dividir esse processo. Nós somos santificados pela palavra de Deus. A palavra de Deus é um instrumento da nossa santificação. Não há outro caminho para a santidade que não seja o cumprimento da palavra de Deus. Por isso que nós batemos nessa tecla nos cultos, nos PGs, em qualquer encontro que essa igreja produz, porque sem o conhecimento da palavra da verdade não pode haver crescimento espiritual. A gente pode mudar algumas formas, a gente pode ter algumas modalidades diferentes de algumas coisas que a gente faz,
Mas sem conhecimento da palavra da verdade, não há nenhum grupo que poderá crescer espiritualmente. Jesus está dizendo, Jesus está enfatizando que aqueles que o Pai deu não são desse mundo. E aí muita gente interpreta isso de maneira equivocada. Eu não posso me misturar, ninguém pode me ir falando com certos tipos de pessoas, eu não posso abraçar certas pessoas, eu não posso conviver com certas pessoas. É evidente que você pode. Conviver com pessoas que não acreditam na mesma coisa que você, não há nenhum problema. Não significa que você vai concordar em endossar tudo que as outras pessoas fazem. No entanto, o que Jesus está enfatizando aqui é o sistema que se opõe a esse mundo. Perdão, é o mundo que se opõe ao sistema de Deus. É o mundo que se opõe às doutrinas de Deus. Nós não somos desse mundo que se opõe às verdades de Deus. No entanto, nós estamos colocados nesse mundo com uma missão. E não há como não perceber o caráter missional dessa última oração de Jesus. Eles não são desse mundo, como eu também não sou, mas eles estão lá. Portanto, Senhor, que eles não sejam tragados pelo mundo, mas que haja unidade neles, para que o mundo saiba que o Senhor me enviou. Veja o caráter missional dessa oração, dizendo que eu e você estamos aqui e temos uma missão nesse mundo, de refletir, de proclamar, de fazer o nome de Cristo conhecido, proclamando a sua glória. De que maneira um cristão pode proclamar a glória de Deus nesse mundo caído? Há muito do que a gente se falar, isso poderia fazer até uma outra mensagem sobre isso. Mas o caminho para que um cristão proclame a glória de Deus nesse mundo caído é experimentar, viver e pôr em prática a palavra da verdade. Esse ainda é o caminho. Ainda não saiu de moda esse caminho. Isso nos levará à santidade. A santidade que não vai servir para nos separar das pessoas. Pelo contrário, a santidade precisa unir pessoas. A santidade que não vai servir para nos separar desse mundo de maneira geográfica, mas não, vai nos levar para alguns lugares até que nós não queremos estar. Deus vai enviar você para lugares até inóspitos. Deus pode enviar você para lugares que você não deseja estar. E Deus pode fazer isso com você diariamente. Porque nós precisamos ver a nossa vida diante da ótica de Deus. Há um plano de Deus nas nossas vidas. E Deus não perde tempo na execução dos seus planos. Deus executará cada um dos seus planos, inclusive aqueles que se referem à sua vida. Portanto, se há algumas situações que você não consegue sair delas ainda, acalma o seu coração. Deus está enviando você. Deus quer usar você. E assim Ele fará. E assim Ele fará. Deus não vai nos tirar do mundo. Jesus está dizendo isso. Eu não peço que os tire do mundo. Lá eles estão. Mas o que a santidade nos faz é nos capacitar a viver nesse mundo como filhos de Deus, manifestando ao mundo quem Deus é. A santidade, irmãos, ela nunca foi e nunca será um fim em si mesmo. Você se santifica com objetivos pessoais. Isso não existe. Estou me santificando porque eu tenho meus objetivos pessoais dentro da igreja, dentro do reino. A santidade não serve para o nosso deleite. Ela tem um foco. A santidade tem um caminho. A santidade serve para que a nossa vida aponte para Deus. Não somos nós que estamos no meio do palco. O apóstolo Paulo vai dizer para nós, se eu não me engano, em Coríntios, que nós trabalhamos como luzeiros.
refletores. Ninguém está olhando para o que o refletor está fazendo. Ele está apontando para um lugar. Você olha nos estádios, nos campos de futebol, e você percebe que ali a partida está clara. Está iluminando o que está acontecendo. Está trazendo verdade para as pessoas que estão assistindo. As pessoas só vão olhar para o refletor quando a luz faltar. Portanto, o nosso papel é fazer de maneira clara, de maneira evidente, que todos percebam o que está acontecendo. Jesus Cristo está operando, Ele está voltando, Deus existe. A santidade das nossas vidas é para apontar para quem Deus é, para que esse mundo saiba que Ele existe, não para nós mesmos. Essa é a missão das nossas vidas. Ao vivermos a nossa vida, nós vivemos para que em tudo que fizermos, o nome de Cristo seja glorificado. O próprio apóstolo Paulo diz: não se preocupem se isso pode ou se isso não pode, se deve comer carne, se não deve comer carne. Antes, preocupe-se o seguinte: se comer ou se beber, faça tudo para a glória de Deus. Então a pergunta já não é mais se pode ou se não pode. A pergunta é: glorifica ou não a Deus? Fazer com que seja nos nossos atos, sejam as nossas palavras, para que elas apontem para Deus. Então, meus irmãos, as pessoas serão alcançadas. Então as pessoas terão certeza que Deus existe, porque o amor revelado pelas nossas vidas, revelado em Cristo e agora através das nossas vidas, chegou à vida de outras pessoas. Portanto, a santidade no nosso meio deve apontar para Deus, deve revelar Cristo Jesus ao mundo. É outra maneira pela qual o mundo sabe que Cristo existe, a outra maneira pela qual o mundo pode saber que Deus existe, é o último ponto que Jesus toca na sua oração. Veja comigo no verso 21, que é o ponto da unidade. Para que todos sejam um, Pai, como Tu estás em mim e eu em Ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e Tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que Tu me enviaste. E os amaste como igualmente me amaste. Verso 24. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Jesus faz uma grande declaração no início do verso 25. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Jesus dá aqui então uma declaração de unidade, de que o Pai e o Filho estão unidos. E essa unidade que Jesus está pedindo na sua oração não é uma união de organizações, nem o ecumenismo. Jesus está dizendo que não há unidade fora da verdade. O Pai e o Filho são um. Que unidade é diferente também de uniformidade. Há diversidade na unidade. O que Jesus está dizendo é que nós não podemos manter unidade fora do que estabelece a verdade de Deus, porque por ela nós somos santificados. Portanto, o que Jesus está pedindo aqui, Jesus espera que
que os seus discípulos estejam unidos em torno da verdade. Essa é a unidade que Jesus está falando. Independente das bandeiras, independente do idioma, da língua, da tribo, que o que nos una, o elo que nos une seja a verdade. Atos 29, é muito interessante percebermos isso. Isso não é só uma frase, ela é uma filosofia da Atos 29. Uma rede global e diversa de igrejas que plantam igrejas. E é muito importante quando nós olhamos isso na prática. Porque a gente acredita que diversidade é apenas pessoas diferentes dentro de um mesmo bairro, uma mesma cidade. Você olha para a diversidade e a primeira coisa que você vê, quando a gente tem um encontro global das igrejas, você fala assim, cara, como é que essas pessoas fizeram o mesmo processo que eu? Porque a primeira coisa que você tem quando você vê a diversidade é o choque. Né? Hoje não tem mais muito choque no global não, mas no início eu olhava assim, mas esse pessoal só fez o mesmo processo no mundo inteiro? Você senta para conversar com uma daquelas pessoas, você fica impressionado. Cara, o que você está falando? Parece que você está na nossa igreja. Parece que a gente se conhece há muito tempo. Unidade. Porque a unidade se dá pela verdade. Jesus quer que os seus discípulos sejam unidos em torno da verdade. Porque agora somos da mesma família e possuímos a mesma natureza em comum. Que agora não é mais a natureza do mundo. Nós, os cristãos, não compartilhamos apenas uma natureza humana comum. Não mais. Nós agora somos o povo de Deus, que temos dentro de nós a esperança do retorno de Cristo, a certeza da presença do Pai, nos habilitando a praticar a justiça, assim como Ele é justo. Essa é a unidade que Jesus está falando. Essa é a unidade que Cristo está pedindo ao Pai. Não tenha dúvida que Jesus está dizendo que um dos meios pelos quais Deus faz a sua existência, um dos meios pelos quais Deus faz a sua glória, um dos meios pelos quais Deus faz a sua graça conhecida ao mundo, é através da unidade da igreja. A nossa unidade visa apenas isso: testemunhar ao mundo as verdades do Evangelho. Somos os filhos de Deus, membros da mesma família. Esse mundo perdido, esse mundo caído ao qual eu e você estamos inseridos, não é capaz de ver a Deus. Esse mundo perdido ao qual eu e você vivemos não é capaz de enxergar a beleza da criação de Deus no meio do caos. Mas para esse mundo é possível enxergar os cristãos vivendo ao lado deles. E é por isso que Jesus está falando que nós sejamos unidos em torno dessa verdade, todos os dias, todos os minutos da sua vida, para que então todos os outros creiam que tu me enviaste. Senão, meus irmãos, esse mundo não vai crer que Jesus é o enviado, o Filho, o ungido de Deus. Por mais que esse mundo não entenda, não perceba, não enxergue o amor, a harmonia de Deus, mas esse mundo pode enxergar o amor, a harmonia entre os cristãos. Então eles poderão entender que o Deus ao qual nós cremos é amor. Será que o mundo poderá ver isso através de nós?
Porque se o mundo enxergar em nós ódio, divisão, a mensagem do Evangelho será rejeitada. Ninguém entenderá. Como que essa mensagem pode causar tanta divisão entre vocês? E eu ouso dizer de que no mundo de hoje não há evangelização eficaz sem a unidade da igreja. Não há. Portanto, parte do que a igreja intenta fazer depende muito da sua unidade. E a gente fala desse tema de unidade, a gente pensa logo, muitas vezes, na cooperação entre igrejas. Isso é muito importante, evidentemente, mas nós precisamos começar, é uma questão até de inteligência, tanto no meio acadêmico, no meio empresarial, no meio de liderança, uma questão de inteligência a partir dos problemas menores para os maiores. A gente pensa nos grandes problemas de igrejas que não se ajudam e esquece dos pequenos problemas, porque muitas vezes não há unidade dentro da igreja. Se vocês vão nos mover por esse lado, alguns poucos vão, nem todos vão. Olha, agora precisamos nos dedicar nesse assunto, ok? Um ou outro. Unidade você começar aqui dentro. Porque pensa, boa parte do que nós fizemos até aqui, falando sobre investimentos financeiros, vieram de fora desse local, que eu quero dizer. E agora nós temos um compromisso assumido com organizações, igrejas e instituições. Estamos fazendo isso por vocês, para que vocês façam o mesmo. Se não houver unidade aqui, jamais conseguiremos fazer algo fora daqui. Parte do que a igreja tenta fazer depende da sua unidade. Depende do quanto os nossos elos estão aqui fortalecidos. E o final de tudo isso é que vamos reconhecer que o amor de Deus está em nossas vidas. Olha o verso final. A fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Portanto, Jesus fala sobre salvação, segurança, santidade e unidade. Irmãos, se possível, você estude um pouco mais sobre esse assunto, sobre a oração final de Jesus. Daria uma outra série a oração final dele. Esmiuçar cada versículo desse. Mas é importante que compreendamos essas 4 áreas que Jesus se dedica na sua oração, porque Jesus está falando de coisas importantes. Jesus não usaria a sua última oração para falar sobre coisas secundárias. E a gente chega ao final dessa série, que fica muito claro para mim. Primeiro que o amor que Jesus nutre por nós, nos momentos finais da sua existência, da sua vida na terra, é muito forte. Vemos em todos os capítulos que nós lemos aqui a dedicação de Deus, a dedicação de Cristo e o seu amor por nós. E agora nessa oração nós vemos os aspectos do cuidado, os aspectos do amor de Cristo. Sem dúvida, o amor incondicional de Cristo nos levou até a morte. Nessa oração final de Jesus, podemos ver também o consolo para dias sombrios, com certeza da nossa salvação. O chamado, a santidade e, ao final, a unidade da igreja pedida por Cristo ao Pai. Então essa igreja pode mostrar ao mundo que Deus existe, enquanto o seu amor, o amor do Pai, é confirmado nos nossos corações. Um doce amor, uma segura salvação
uma preciosa companhia que nos levará até o final dos nossos dias. Amém? Vamos orar? Senhor, nós oramos a Ti, ó Pai, pedindo que o Senhor nos guarde nessas 4 áreas. Obrigado pela certeza da nossa salvação, pela segurança da salvação que está em Cristo Jesus, sabendo que somente o Senhor nos levará à eternidade, mas que da mesma maneira somos chamados à responsabilidade, ó Pai, de uma vida santa, comprometida a demonstrar ao mundo que o Senhor existe, que o Seu amor está presente nos nossos corações, ó Pai. Tenha misericórdia de nós, ó Pai, quando a mensagem que levamos ao mundo não é a Tua mensagem. Tenha misericórdia de nós, ó Pai, quando o Teu amor, quando a Tua palavra não são percebidas na nossa fala e nas nossas atitudes, ó Pai. Une a Tua igreja, ó Pai. Traz unidade sobre a Tua igreja, mas a unidade em torno da verdade, para que o que essa igreja intente fazer, ó Pai, seja concluído, seja feito com êxito. Sabemos, ó Pai, que o Senhor cuida da Sua igreja, dirige a Sua igreja, une a Sua igreja em torno desse propósito, da missão para a qual fomos chamados, ó Pai. Proclamar a Tua glória, proclamar as verdades do Senhor, proclamar o Teu Evangelho a todo aquele, ó Pai, que possa ouvir e possa crer, ó Pai, na Tua verdade. Dá-nos, ó Pai, esse compromisso. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.